Uma boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Sericato Penec, eu sou a autora do projeto e a minha bolsa é da PIBIC. O meu orientador é o professor Reinaldo Aparecido Baricati e eu sou do Centro de Engenharia e Ciências Exatas da UniOeste. O meu projeto é sobre a aplicação de eletrofiação para suporte de corantes fotocromáticos em polímeros. Primeiro a gente precisa demonstrar e exemplificar o que é o fotocromismo. O fotocromismo ele é a propriedade que algumas moléculas orgânicas têm de efetuar isomeria cis-trans de forma reversível através da interferência da luz. Esse tipo de molécula ele é muito aplicado na fabricação de sondas fotocromáticas e sondas térmicas. E um tipo de molécula específico que é muito procurado para esse tipo de sonda são as moléculas azobenzênicas, uma vez que elas possuem um número menor de isômeros geométricos, o que faz com que elas sejam ideais para se trabalhar. Um exemplo, que é o que a gente usou dentro do projeto, é o laranjado de metila. Como vocês podem ver na figura 1, a estrutura dele, a estrutura benzênica dele, é menor do que alguns que a gente pode encontrar dentro das moléculas orgânicas. Além de que essa molécula ela tem a estrutura cis e a estrutura trans delas, que a gente também pode ver na figura 2. Além disso, a gente também escolheu o laranjal de metila porque a transição eletrônica dele é muito próxima da região do visível, o que permite que a gente trabalhe na obtenção de fibras nanométricas. Mas por que fibras nanométricas? Porque elas possuem uma alta área superficial e uma elevada porosidade, que permite que a gente trabalhe dentro da empresa cosmetológica, no tratamento dermatológico, tratamento de pele, dentro da empresa medicinal, na liberação de fármacos, e dentro do meio ambiental, na absorção de substâncias indesejadas. Além disso, nanofibras elas também são aplicadas como barreira protetora de pesticida na manufatura, na produção de trajes agrícolas. No projeto, a gente usou como polímero a etilcelulose, que é liberada pela indústria farmacêutica e pela indústria alimentícia, uma vez que a etilcelulose ela mascara o gosto amargo que alguns fármacos podem acabar deixando na boca. Além disso, a etilcelulose ela é ideal na hora de controlar a liberação de um fármaco. A gente usou também como solvente dentro do projeto a acetonitrila e o tetraidofurano e a dimetilacetamida. Nosso projeto tem como objetivo aplicar o método da eletrofiação utilizando o nosso corante, o laranjado de metila, em meio à etilcelulose, para verificar a existência da isomeria cis-trans incorporada no filme. Dentro do nosso projeto, foram feitos diferentes testes. No primeiro teste, a gente preparou uma solução mãe de 0,017 gramas de laranjado de metila para 100 ml de etanol, que foi cuidadosamente preparado dentro de um balão volumétrico de 100 ml. Dessa solução mãe, foram retiradas 6 soluções contendo diferentes tipos de volumes, diferentes tipos de grandezas, porém com a mesma propriedade. Esses 6 balões que foram entre 25 ml e 50 ml, como a gente pode ver na figura 2. Eles foram levados para a estufa para que o etanol evaporasse, para depois só restasse no fundo dele apenas o alaranjado de metila, que depois a gente encheu esses balões com água, respectivamente. Esse teste foi feito inicialmente com água, para que fossem feitas correções se houvesse necessidade e para a gente testar a absorção dele pela irradiação da luz UV-Vis no espectrofotômetro. Após verificar os erros que poderiam surgir do teste 2, foi feito o teste 3, que esse teste ele era utilizando diferentes concentrações do corante para uma relação de 4 ml de dimetilacetamida, 1 ml de tetraidofurano e 0,6 gramas da etilcelulose. As soluções preparadas do teste 3, elas foram levadas para o espectrofotômetro e com os resultados obtidos a partir dele, a gente conseguiu preparar um projeto no âmbito da eletrofiação, desenvolvendo uma solução viscosa possuindo massa de 0,05 gramas de corante para cada 1 grama da etilcelulose, que foi levado
no caso a gente dissolveu ele, em 7 ml de acetonitrila e tetraidofurano. No caso, 7 ml da acetonitrila e 7 ml do tetraidofurano, que formou uma solução viscosa que pode ser vista na figura 1. Para facilitar a solubilização dessa solução, já que é uma solução bem viscosa, ela foi levada para um banho hidrassônico e, enfim, a gente pôde levar ela para eletrofiar, para obter os nanofios. A partir dos nanofios obtidos do teste 2, a gente pôde efetuar testes diferentes, testes técnicos diferentes. Um teste de resistividade, utilizando a máquina universal BioPDI, um teste no microscópio e um teste de liberação. Considerando que o alaranjado de metila ele é uma molécula fotocromática, a gente sabe que a interferência da luz ela atua diretamente na isomerização dele. Por isso, foi necessário que a gente escolhesse o melhor LED para ser trabalhado dentro do projeto. Foram feitos testes com o LED verde, o LED vermelho e o LED azul, e a gente verificou que o melhor LED para se trabalhar era o LED azul. A partir disso, a gente tem na figura 1 a evolução temporal do corante a 1% dissolvido em acetonitrila após o desligamento da luz de LED. Os espectros foram retirados de 2 em 2 segundos e foi possível verificar que após 16 segundos o espectro, a solução, alcança o pico da sua absorvância, alcança o maior valor possível. E a gente consegue demonstrar que o LED azul ele força a mudança da conformação cis-trans do corante e o seu retorno à configuração mais estável demora seus 16 segundos. Depois disso, foi feito um novo teste temporal, uma nova evolução temporal, dessa vez com o filme eletrofiado, também a 1%. Os testes feitos, eles foram um pouco modificados. Inicialmente, a gente pretendia tirar eles também de 2 em 2 segundos para emparelhar com outro resultado, mas quando ele atingia por volta dos 25, 35 segundos, os espectros começavam a ficar um muito próximo do outro. Então, a gente começou retirando 4 segundos, 8 segundos, e depois os espectros foram retirados de 8 em 8 segundos, para que fosse possível notar melhor a diferença dentro do gráfico. Considerando que os resultados que a gente obteve dos testes anteriores foram favoráveis ao nosso projeto, foram retiradas pequenas amostras do filamento contendo corante e sem corante, foram colocados sobre finas camadas de plástico e foram levados ao microscópio para aumentar em 160, 640 e 1600 vezes, para que fosse possível analisar de forma mais aprofundada o comportamento do filamento com o corante. A partir disso, a gente utilizou como imagens que a gente obteve para melhor análise, a figura 5, que é o filamento contendo corante aumentado em 1.600 vezes, e a figura 9, que é o filamento sem corante, também aumentado em 1.600 vezes. Após os testes feitos no microscópio, foram levadas novas amostras do filamento para serem testadas a resistividade deles na máquina BioPDI. Os testes 1, 5 e 7 foram feitos com o filamento contendo corante sob a interferência da luz. Então, enquanto a máquina atuava, a nossa luz de LED ficava irradiando para ver como o filamento se comportaria nessa situação. As amostras 2, 6 e 8, o filamento com corante não possui interferência nenhuma da luz. Inclusive, a gente tentou tampar o máximo possível para ver se isso de alguma forma ia interferir na resistividade dele ou não. E os filamentos 3, 4 e 9 não tinham corante, não tinham incorporação do corante. A partir disso, a gente notou que o que obteve melhor resistividade foram as amostras 2, 6 e 8, onde o filamento com corante não tinha interferência quase nenhuma, pelo menos a gente tentou não ter interferência nenhuma com a luz externa. Por fim, foram feitos os testes de liberação, onde foram pegos 2 amostras de 6 por 6 centímetros do filamento contendo corante a 1%, postos sobre aros de aço e encobertos com água. Cada amostra foi colocada sob diferentes circunstâncias. Uma delas continha irradiação da luz de LED o tempo todo, enquanto a outra foi possível excluí-la de qualquer interferência que a luz podia ter. Foi tirada a absorvância dela, que pode ser notada na figura a seguir, na figura 1, e a partir dela a gente consegue demonstrar, a gente consegue provar
que a irradiação da luz, a amostra que continha irradiação da luz, possui uma liberação muito rápida nos primeiros 5 minutos, e depois ela se torna mais lenta, contínua. Enquanto a amostra que não tinha a irradiação da luz, que não tinha nenhuma interferência da luz, ela inicialmente possui uma liberação mais calma, mais lenta, que vai aumentando gradativamente de forma significativa. Por fim, é possível concluir o como a isomerização cis-trans ela influencia diretamente nos resultados que a gente obteve para o alaranjado de metila, como, por exemplo, o retorno dele graficamente. Em água, por exemplo, o retorno do alaranjado de metila é tão rápido que é quase difícil de captar. É muito rápido, ele vai e volta. Então, é difícil de captar, por isso que o solvente que a gente utilizou dentro do projeto quase o tempo inteiro foi a acetonitrila, em como a influência da luz, como a luz interfere de forma significativa nos resultados que a gente obteve para a liberação desse corante. Uma vez que a aplicação da luz, ela faz com que a liberação seja rápida num primeiro momento e depois lenta e gradativa, enquanto quando não há interferência da luz, a liberação ela é mais gradativa, ela é mais calma, ela é um gráfico mais linear. Por fim, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço a CNPq pela concessão da bolsa da iniciação científica e eu agradeço ao meu orientador, professor Reinaldo, pelo apoio e pela ajuda que ele deu durante todo esse ano. Muito obrigada a todos.